Elon Musk, Jeff Bezos, Robert Kiyosaki, Soichiro Honda, Napoleon Hill, todos esses caras têm uma coisa em comum. Eles são o que nós chamamos de ricos. E eles são ricos sim, pelo fato de que possuem, ou pelo menos quando eram vivos, possuíam muito dinheiro. Mas eles nem sempre foram assim. Soichiro Honda, por exemplo, fundador da Honda Motors Company, empreendeu durante e pós a Segunda Guerra Mundial, em uma condição onde basicamente quase qualquer negócio poderia vir a falir. E ainda assim se tornou um dos homens mais ricos de toda a história do Japão. Enquanto Warren Buffett começou sua jornada para se tornar um dos homens mais influentes em todo o mercado quando tinha somente 11 anos, comprando suas primeiras ações. E ele fez isso usando o dinheiro que ele ganhava vendendo jornais. Hoje faz sentido falar que eles são iguais, afinal, todos eles são ricos. Mas e se eu te falar que antes disso, eles também tinham algo em comum? Porque querendo ou não, todos esses caras se destacaram da média de todos os outros que estavam junto com eles na mesma situação. O foco desse vídeo aqui não é falar necessariamente da história deles, mas entender o que fez desses caras exemplos do que nós chamamos hoje de pessoas de sucesso. Ou melhor, entender o que te impede de alcançar o mesmo patamar que esses caras atingiram na vida deles. E se você quer saber o que pode estar te atrapalhando a crescer profissional, pessoal e financeiramente, fica nesse vídeo, que é exatamente sobre isso que eu vou falar. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Sejam todos bem-vindos a Prime Journey. Eu me chamo Yuri e talvez você já tenha se perguntado o que faz uma pessoa rica. Bem, uma pessoa rica. Seria óbvio dizer que é exatamente o dinheiro ou as posses que essa pessoa tem. Mas eu tenho certeza também que você já ouviu falar da história de alguém que ou ganhou na loteria ou mesmo recebeu uma herança muito grande, mas em questão de algumas semanas ou meses, todo esse dinheiro já tinha basicamente evaporado na mão dessa pessoa. Isso quando o caso não é pior e a pessoa acaba devendo no final de toda essa história. Isso acontece porque de fato o que associamos à riqueza é a quantidade de dinheiro ou posses que alguém tem. Porém, no final das contas, o que leva de fato uma pessoa a ser rica ou não é a sua forma de pensar sobre dinheiro. Se a base das ideias de uma pessoa a respeito de alguma coisa é positiva, então, basicamente, as ações que essa pessoa executar a respeito daquilo também serão positivas. Logo, a chance dos resultados serem positivos também é maior. O mesmo vai acontecer se a base dessas ideias, ou melhor, a mentalidade a respeito de um determinado assunto for negativa. Então, se a gente falar a respeito de mentalidade financeira, caso uma pessoa tenha uma mentalidade negativa a respeito daquilo, basicamente as ações que ela vai tomar a respeito de decisões financeiras também serão negativas. Afinal, as ações elas vão acontecer de forma basicamente a reforçar o que a sua mentalidade já define como sendo certo ou errado. A mentalidade, basicamente, no final das contas, é como se fosse um caminho que define por onde você vai andar para chegar a partir de um pensamento em uma determinada conclusão. Ela, por sua vez, é resultado de uma série de hábitos que basicamente criam um caminho que é fortalecido com o passar do tempo e se tornam basicamente avenidas extremamente movimentadas que guiam a sua tomada de decisão, como descreve Anthony Robbins no seu livro Desperte seu Gigante Interior. Como é através de hábitos que formamos a nossa mentalidade e que é através da mentalidade que definimos as nossas ações, nada mais interessante que trazer para você alguns hábitos que podem contribuir ou mesmo atrapalhar o seu desenvolvimento financeiro. No vídeo de hoje eu escolhi trazer alguns hábitos, 5 para ser mais específico, que podem te levar à falência. E eu escolhi trazer primeiro a respeito dos hábitos que podem te levar à falência, porque antes de tentar solucionar um problema, é interessante que a gente descubra ao menos as causas desses problemas. Então, para começar, o primeiro desses hábitos já é um tanto quanto polêmico, mas sem sombra de dúvidas é também um dos hábitos mais cruciais para se tomar cuidado na hora de tomar decisões financeiras. Afinal de contas, ele pode influenciar em todos os demais hábitos e te levar, no final das contas, para uma falência o mais rápido possível. E esse hábito nocivo é o hábito de trabalhar por dinheiro. E não me leve a mal, eu não estou falando que você deve trabalhar de graça ou em algo análogo à escravidão, ou mesmo que você não deve procurar um bom salário para você. O que eu estou falando aqui é para você tomar cuidado e não se tornar um escravo do dinheiro, trabalhando simplesmente para ter cada vez mais e mais desse recurso. Ah, mas se eu não tiver mais dinheiro, eu não vou ter o que eu quero. Olha,
eu concordo com essa afirmação em partes, e eu vou te dizer o porquê. Mas antes disso, eu queria te fazer uma pergunta. Para que você quer mais dinheiro? O dinheiro basicamente é uma ferramenta, e pelo menos para trocas, ela é a ferramenta mais utilizada no momento atual. Em todo o planeta, inclusive. Seja para trocas dentro de um próprio país ou entre países. Sejam essas trocas feitas de pessoa para pessoa para empresa, empresa para pessoa, governo para empresa. Enfim, querendo ou não, ela é uma ferramenta amplamente utilizada. Mas querendo ou não, o dinheiro não passa exatamente disso. Uma ferramenta. Falar que você quer ter mais dinheiro, simplesmente por ter mais dinheiro, é a mesma coisa que falar que você quer ter mais martelos. Sem ter um prego para poder bater, ou, sei lá, simplesmente por ter martelo. É inclusive uma afirmação que não faz sentido. Ou seja, querer mais dinheiro simplesmente por ter mais dinheiro é basicamente um motivo fraco. Inclusive fraco o suficiente para não te motivar quando o primeiro problema aparecer e você tiver que simplesmente ir trabalhar para conseguir mais dinheiro. Ah, mas se não for por dinheiro eu vou trabalhar por quê? Bem, a resposta para isso eu particularmente não posso te dar. Afinal, quem tem que dar essa resposta para você é você. Indo para um papo um pouco mais coach agora, basicamente o que você precisa fazer para resolver esse problema é encontrar o seu propósito. E então, trabalhar por ele. Esse propósito não necessariamente precisa ser algo diretamente ligado com o que você presta como serviço, mas precisa ser algo forte o suficiente para te fazer levantar da cama todo dia e ir trabalhar. Se for algo ligado ao seu trabalho, melhor ainda, afinal você já vai ter que trabalhar com aquilo. Mas pode ser algo como, por exemplo, dar uma vida de qualidade para sua família, um bom ensino para os seus filhos, contribuir para a sua comunidade de alguma forma, ou enfim, qualquer coisa que não tenha um final definido, mas que ainda assim vai ter força suficiente para te impulsionar a levantar da cama e ir trabalhar. O segundo hábito que vai matar a sua vida financeira é o hábito de não acumular capital. Lá no começo do vídeo eu falei que basicamente nós definimos pessoas ricas como sendo aquelas que possuem muito dinheiro. Então, nada mais lógico que guardar dinheiro se o seu objetivo é um dia se tornar alguém rico. Mas você não precisa fazer isso somente porque você tem que se tornar rico no futuro, mas também para pagar você mesmo pelo seu próprio esforço. Afinal, como trago no vídeo onde eu falei a respeito do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, se você não paga você mesmo pelo esforço que você exerce no seu trabalho, basicamente você vai estar usando todo o seu capital simplesmente para pagar pelos sonhos de outras pessoas, esquecendo que no final das contas, a pessoa mais importante na sua própria vida tem que ser você. Outro ponto importante desse hábito é a mania que muita gente tem de aumentar o seu padrão de vida quando os seus ganhos aumentam. Ganhando mais dinheiro seria conveniente, afinal, por exemplo, trocar a sua televisão, comprar um novo notebook, trocar de celular, mudar de carro, fazer uma reforma na casa e por aí vai. O problema disso é que seja lá qual for a motivação desse seu gasto, se isso não for feito com disciplina, basicamente se torna um costume, e esse costume se torna um hábito, e isso acaba enraizando de novo dentro de você, na forma de uma mentalidade. Então, para resolver esse problema do mau hábito de não acumular capital, o essencial é desenvolver disciplina financeira, como eu mostrei nesse vídeo aqui. O terceiro hábito, ele é muito conectado com o segundo, e é comum, inclusive, que eles atuem de forma conjunta. Esse é o hábito de agir de forma imediatista. Esse é o hábito, em partes, da galera consumista. E ele basicamente representa a vontade de agir por impulso quando o assunto é dinheiro. E agir por impulso não é arriscado somente quando a gente está falando de algo como escalar uma montanha, nadar em uma correnteza muito forte, ou qualquer outra atividade desse tipo. Mas também quando a gente está falando a respeito de gastar dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta e, portanto, requer um gasto adequado. Se você se desesperar na hora de gastar dinheiro, seja por conta de uma promoção, um lançamento, ou mesmo a realização de um sonho, se isso for feito sem planejamento, é possível que junto do produto, você também adquira uma dívida. E aí está outro empecilho desse hábito, que é a mania de comprar um sonho antes de poder pagar por ele. Afinal, quem não quer realizar seu sonho? Mas se isso não for feito da forma correta, como infelizmente aqui no Brasil nós basicamente temos essa cultura de não planejar a execução dos nossos gastos, é facinho de você se tornar mais uma estatística e entrar para os 79% de famílias que possuem alguma dívida. Número esse que vem crescendo muito desde o início da pandemia. Esse hábito, como o anterior, precisa ser eliminado. Isso deve ser feito desenvolvendo disciplina financeira e também aprendendo a gerenciar gastos futuros através de planejamento. Sem fazer isso, você não vai conseguir tomar as rédeas da sua vida e não vai conseguir assumir o controle das suas decisões. Isso, inclusive, está ligado ao próximo hábito. E esse é basicamente o hábito de ser conformado. Ou, em outras palavras, o hábito de esperar do mundo soluções para os seus
problemas. É normal quando tem muita coisa acontecendo que a gente ache que toda aquela situação tá ligada diretamente a nós, como se fosse uma espécie de conspiração do universo em que ele colocou basicamente um alvo nas nossas costas. Mas eu vou te contar um segredo, algo muito especial que alguém lá atrás me contou e que hoje em dia eu vejo que faz muito sentido. Você não é especial, não é como se o universo estivesse fazendo aquilo para poder afetar diretamente você. É foda falar isso, mas é real. Todo mundo tem problema, alguns em áreas específicas, outros em momentos específicos, outros possuem problemas mais pesados em uma área que não afeta a nós, enquanto outros possuem problemas mais leves em áreas semelhantes àquelas dos problemas que nós temos. Mas no final das contas, todo mundo tem problemas. Todo mundo também possui sonhos, objetivos, metas, desafios, e os seus não são diferentes. Eles não tornam você especial porque você tem esse ou aquele problema. Isso, inclusive, é o que difere pessoas que lideram as suas vidas e conseguem destaque, em especial no âmbito profissional. A capacidade de sacrificar o conforto da reclamação e ir atrás de resolver o problema. Isso é o que faz com que pessoas como aquelas que eu citei lá no começo do vídeo sejam consideradas por muitos pessoas de destaque. Exatamente essa capacidade de não ser conformado com a situação presente e buscar uma solução para isso, não simplesmente acomodar e ficar em cima da reclamação. O último hábito é um que eu percebi que muita gente tem depois que eu li esse livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Esse é o hábito de não ter uma balança patrimonial positiva. Mas primeiro, que caralhos é uma balança patrimonial? Falando em termos do livro, é a relação entre ativos e passivos que você possui na sua carteira. Mano, só tá complicando essa bosta, velho. Tá, eu tenho que concordar com você. Mas vamos lá para poder melhorar um pouco essa bagunça. Primeiro, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro dentro da sua carteira. Como, por exemplo, ações, fundos imobiliários, negócios pessoais e até mesmo imóveis. Mas claro, se eles estiverem gerando renda para você. Como, por exemplo, com aluguel. Caso contrário, ele vai entrar na outra parte da carteira, a parte dos passivos, que basicamente se refere a tudo aquilo que tira dinheiro de você, como por exemplo, a casa onde você mora, o seu carro se usa ele somente para locomoção, TV, computador, notebook, celular. Então, uma balança patrimonial positiva seria aquela que tem mais ativos na sua carteira do que passivos. Ou seja, tem mais dinheiro entrando no seu bolso do que saindo do seu bolso. O primeiro passo para conseguir atingir esse ponto é reduzir os seus gastos e construindo disciplina financeira. O segundo passo é investir. Investir vai te ajudar a ter mais dinheiro entrando na parte dos seus passivos, o que vai aumentar o capital que você tem acumulado, te ajudando a chegar mais perto de alcançar a liberdade financeira. Bem, com certeza tem mais hábitos que podem acabar influenciando na saída de dinheiro do seu bolso. E eu posso trazer mais deles no futuro, mas para esse vídeo foram esses 5 que eu decidi trazer, porque pelo menos para mim, eles são os que têm maior peso na sua jornada, em especial no começo deles. Se você tem a oportunidade de estar vendo esse vídeo agora, no começo da sua carreira, o simples conhecimento a respeito desses hábitos pode muito bem alterar toda a sua jornada daqui em diante. Aliás, o conteúdo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se de fato foi isso que sentiu vendo esse vídeo, não esquece de mostrar pra gente, deixando o like aqui. Se é novo no canal, não esquece de se inscrever, clicando aqui embaixo no botão de se inscrever no canal. Se curte conteúdo como esse, mas de uma forma um pouco mais resumida, e também na forma de leitura, não deixe de seguir a gente lá no Instagram, @prime_yuri, para ficar por dentro de mais informações também a respeito aqui do canal. No mais, esse foi o papo de hoje, e eu te espero pro próximo passo da sua jornada.